Olá, meu amigo e amiga. Aquilo que a gente chama de direita aqui no nosso país está derretendo, está se desmoralizando e, mais do que isso, está se ridicularizando perante os olhos da nação civilizada. O jogo de poder hoje aqui no Brasil está ganhando uma nova configuração, onde o papel que está reservado a essas figuras vai ficar cada vez mais no campo da caricatura. Terão alguma força, mas o jogo agora está num outro patamar. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, alguns fatos que mostram como essa direita que nós estávamos enxergando, eles estão descendo a ladeira, eles estão cada vez mais perdendo qualquer tipo de discurso e cada vez terão menos força para atuarem de uma forma concreta na nossa realidade. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. A sua inscrição aqui ajuda com que outras pessoas também se inscrevam, você é muito bem-vindo. Compartilhe os nossos outros vídeos se você gostar, dê seu joinha. Aquele protocolo muito importante, né? Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas e 5 e meia para a gente bater um papo ao vivo, né? E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você participar aqui concretamente também desse nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, nós estamos hoje aqui no Brasil numa configuração política completamente diferente de alguns meses atrás, né? Uma das situações assim que está passando muito en passant aqui no nosso país, está se dando assim sem muitos holofotes, é o que está acontecendo, por exemplo, no comando das Forças Armadas. Aquele general golpista que deu apoio aos acampamentos ali na frente dos quartéis, mesmo após a posse de Lula, ele foi exonerado ontem, ele perdeu o cargo. General Dutra é exonerado do comando do Planalto. A exoneração do general Dutra do comando militar do Planalto acontece no momento em que é convocado pela Polícia Federal para depor sobre ataques de 8 de janeiro. Então ele vai depor na Polícia Federal sem ter um posto de comando, né? sem pensar, ainda que remotamente, em fazer alguma gracinha, em dar algum tipo de carteirada, algum tipo de pressão perante ali a investigação da Polícia Federal. As situações que envolvem esse general são muito sinistras e a gente não deve se surpreender se no final do inquérito da Polícia Federal ele também for apontado com algum tipo de responsabilidade em crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Isso denota muitas coisas aqui no nosso país. Bom, isso é para falar da questão das Forças Armadas, que a gente já percebeu uma mudança muito grande, né? No 31 de março, a gente não teve nenhuma gracinha, não teve nenhuma manifestação de militares da ativa falando do golpe de 64. Já um outro patamar. E o comandante do Exército, ele tem demonstrado cada vez mais que está querendo levar as Forças Armadas em seu conjunto para um ambiente absolutamente profissional. E isso vai abrir espaço para outras discussões para a gente, de fato, ter as Forças Armadas no nosso país, não como uma entidade paralela, mas como uma entidade a serviço da sociedade civil aqui no nosso país. Situação essa que ela jamais deveria ter sido colocada de lado ou se divorciado, né? Bom, com relação ao discurso da direita, o discurso bolsonarista, esse pessoal está mais perdido do que caminhão que cai do que cachorro que cai de caminhão de mudança, né? Eles estão criando espécies de gabinetes paralelos para fiscalizar ações do governo que está aí, o governo do presidente Lula. E uma dessas comissões visa fiscalizar o Ministério da Defesa. E ontem eles fizeram um pronunciamento, a fauna ali é grande, tá? A mulher do Moro, tem os deputados de extrema-direita, tá até o Kim Kataguiri e o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, né? O monarquista dentro do parlamento. E aí ele estava fazendo as suas bravatas aí. Ninguém deu bola para isso, tá? Mas eu vou registrar aqui para vocês verem como é que essa gente está esvaziada. Eles fazem na firula e não sai em lugar nenhum, né? Eu estou mostrando para vocês só para registrar o fato. Vamos lá. Esse governo já está até iludido que quer participar de alguns conflitos internacionais, passivamente, sinalizando como um grande negociador, sem saber negociar absolutamente nada. Isso coloca o nosso país em alerta total. Não estou vendo reação do nosso Ministério da Defesa, não estou vendo reação das nossas Forças Armadas, a alocação de recursos. Gente, é uma questão tão cretina. O cara está criticando que o Lula fez discurso a favor da paz, né?
tentando se colocar ali como uma espécie de mediador num conflito. E aí o cara está dizendo que nós já estamos sofrendo algum tipo de ameaça, né, de ter algum conflito, de entrar num conflito mundial. Esse é o nível daquilo que se chama de direita aqui no nosso país. Mas tem mais coisas. Vamos aqui, gente, já comentei com vocês que quando a gente vê uma situação muito grotesca envolvendo preconceito, agressão contra mulheres, discriminação, discurso de ódio, a baixaria no meio da rua, a agressão a idoso, a criança, a mulher, o que vocês pensarem, podem identificar no perfil do agressor, que vocês vão ver ali que ele tem alguma conexão com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo. Aquela mulher que apareceu em rede nacional agredindo o entregador aqui no Rio de Janeiro, de uma forma bizarra, né? E eles não reagiram ali, eles foram muito frios, né? Diante de uma deslocada. Enfim, quando se olha quem é a senhora, quem é Sandra Matias Corrêa de Sá, a mulher que chicoteou o entregador negro. Além de bolsonarista, ela é acusada de roubo de energia no Leblon, bairro de luxo do Rio, e agora responde por agressão e injúria racial. É batata, podem cravar lá que vocês vão encontrar esse tipo de situação. E o Brasil anda meio esquecido, né, do assassino lá do Marcelo Arruda, nunca mais se falou nisso. Um assassinato por motivações bizarras do mundo bolsonarista que a gente não pode esquecer. E também no que aconteceu com aquele cidadão lá em Sergipe que foi morto dentro do camburão lá da Polícia Rodoviária Federal, sempre nesse ambiente de virulência aqui no nosso país. Ambiente esse de virulência que teve ontem também mais um capítulo também no mundo da bizarrice, que foi lá na Câmara Federal, uma convocação do ministro Flávio Dino para falar ali sobre o 8 de janeiro, sobre armamentismo aqui no Brasil, né? E a gente pega o discurso dessas pessoas, eles só aparecem nessas comissões para fazerem balbúrdia, fazerem bagunça. E um deles é o Dudu Bananinha, que postou no tweet dele hoje aqui uma série de provocações ao Flávio Dino. Ele faz o discurso aqui, aí grava nem do ponto de vista político. Aí grava o discurso dele e fala assim, aí quando ele coloca o Flávio Dino no final, ele coloca assim como se o Flávio Dino não tivesse respondido absolutamente nada, né, na fala dele. Enfim, mas é o que está sobrando para essas pessoas. Eles fizeram alguma avaliação dos primeiros 100 dias de governo Lula? Fizeram algum tipo de avaliação honesta? Honesta é difícil no meio desse vocábulo, né, no meio dessa gente, né? Mas a gente viu o ex-presidente da República fazendo algum balanço dos 100 dias daquele que o derrotou no processo eleitoral? Não. Então eles estão ficando cada vez mais caricatos. O Bolsonaro todo dia tem um tweet dele aqui na internet. Obviamente não é ele que produz isso. Isso é a gente dele que produz isso aí só para mantê-lo ainda no noticiário, né? E mais um sintoma do esvaziamento dessa gente é o que acontece com o principal mentor, né, intelectual, constitucional, guru do Bolsonaro, o Silas Malafaia. Ele parou de publicar vídeo político, gente. Simplesmente acabou, não fala mais em Bolsonaro. A última tentativa que ele fez foi de justificação do furto, do peculato, do assalto dos diamantes, né? Aliás, os olhos de quem visa muito dinheiro, de fiel, né, deve ter brilhado nesse momento, né? 16 milhões em diamantes, olha, é uma boa, dá um bom dízimo, né? Ele deve ter ficado meio magoado com o Bolsonaro, do Bolsonaro não ter falado dessa situação e dos outros bens também que ele estava amealhando, né? Sem ter feito a sua contribuição para o templo. Bom, e um sintoma também desse definhamento bolsonarista de direita, estou falando da direita caricata, tá, gente? Porque a direita do poder aqui no nosso país, essa não acaba não, ela está ali dentro do mercado financeiro, ela está dentro dos grandes grupos midiáticos, que se utilizaram dessa onda bolsonarista insana como uma ferramenta de dissuasão, né, de qualquer debate político aqui no nosso país, debate público. Quanto mais essa gente ficou fazendo algazarra, é como aqueles crimes que a gente vê, né, de vez em quando, que aconteceram aqui no Brasil. Bandidos vão assaltar carros fortes ou bancos, enfim, eles começam a atear fogo em alguns veículos no entorno para chamar atenção, para desviar a atenção, enquanto eles fazem um assalto por trás.
Foi o que aconteceu aqui no Brasil. O Bolsonaro ele foi o ateador de fogo nas viaturas, nos carros, no entorno. E quem estava assaltando o povo brasileiro era a equipe econômica comandada por Paulo Guedes, o desaparecido, aquele que saiu de fininho e ninguém nem está falando dele mais hoje em dia. Então, isso foi o que aconteceu no Brasil. E o resultado para muitas dessas pessoas foi o que aconteceu com os patriotas, entre aspas, lá na Papuda. A imprensa não deu muito destaque, aliás, destaque algum, nessa situação aqui, que foi a Rosa Weber, ministra Rosa Weber e Alexandre de Moraes, terem visitado presos do 8 de janeiro na Papuda e na Colmeia. O Alexandre de Moraes foi lá experimentar o ranguinho da galera, comeu aqui a minha marmitinha, né? Para ver a condição dos presos. Então, vocês vejam só, no final da história, que contradição, né? O Bolsonaro que insuflou essas pessoas todas para irem para a cadeia, irem para o conflito, simplesmente desapareceu. Não deu as caras na Papuda, não deu as caras na Colmeia, a dona Michele também não está indo na Colmeia, só está interessada agora em receber dinheiro também do fundo partidário, né, para ficar ali na mordomia junto com o seu esposo, né? Enfim. Então, essa a gente esqueceu. Quem está cuidando mesmo de ter alguma proximidade é o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber. Vejam só que sinal dos tempos, né? É como se fosse ali uma visita, né, para deixar para os patriotas, entre aspas, né, a impressão verdadeira, né, de que eles foram enganados, que eles foram esquecidos e que eles vão continuar ali. A visita não foi para liberar ninguém, não. Foi só para ver se eles estão sendo tratados com a dignidade que eles nunca tratam os outros, o que eles não querem para os outros. Então, gente, a direita... essa caricata está descendo a ladeira e nós agora vamos passar cada vez mais a observarmos, a discutirmos os temas reais que importam mesmo para a nossa realidade aqui no nosso país. Vou falar com vocês mais tarde sobre muitos assuntos aí que estão na pauta do dia, tá bom? Por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde. Tchau!